Muitas pessoas acreditam que Sodoma e Gomorra foram destruídas apenas por causa da imoralidade sexual, mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. O que realmente provocou a ira de Deus foi a total perversão do plano original que ele tinha criado para a intimidade humana. E o mais assustador é descobrir que essas mesmas armadilhas que destruíram cidades inteiras estão hoje infiltradas em nossa sociedade, no celular que carregamos, nos quartos onde dormimos, nas conversas que temos. Se alguém está assistindo este vídeo, provavelmente está enfrentando uma batalha que parece maior do que consegue suportar. Pode ser aquela luta constante contra pensamentos impuros, pode ser a sensação de que não consegue mais ter relacionamentos saudáveis, ou talvez esteja percebendo que sua vida íntima está completamente fora do controle divino. A realidade é que existem 3 grandes armadilhas sexuais que o inimigo das almas usa estrategicamente para destruir não apenas a pureza das pessoas, mas sua própria identidade como filhos de Deus. São 3 mentiras tão bem disfarçadas que até cristãos experientes acabam caindo nelas sem perceber o perigo. A primeira armadilha sussurra suavemente: é só diversão, não machuca ninguém. A segunda é ainda mais sutil, convencendo que, desde que seja em segredo, não há problema algum. Mas existe uma terceira armadilha, e esta é a mais devastadora de todas. Ela não ataca apenas o corpo físico ou as emoções, ela invade diretamente a mente, transformando a pessoa em alguém que ela mesma não consegue mais reconhecer. Nos próximos minutos, este vídeo vai revelar exatamente como essas armadilhas funcionam, por que elas são tão eficazes em destruir vidas cristãs e, principalmente, como é possível alcançar a libertação definitiva de cada uma delas. Porque existe uma verdade reconfortante. Não importa quão profundamente alguém tenha caído nessas armadilhas, Deus sempre tem um plano de restauração completa preparado. Então permaneça até o final deste vídeo, deixe seu like para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas que estão enfrentando essas mesmas lutas, e juntos vamos desmascarar as armadilhas que têm destruído tantas vidas cristãs ao redor do mundo. Antes de revelar essas 3 armadilhas devastadoras, é fundamental entender algo que muitos cristãos nunca ouviram claramente. Deus não criou regras sobre sexualidade para limitar nossa felicidade. Muito pelo contrário. Ele estabeleceu princípios para proteger e maximizar nossa alegria e plenitude como seres humanos. Quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo 24, encontramos o projeto original. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não era apenas uma união física, era uma fusão completa, espiritual, emocional, mental e física. Era a experiência mais próxima do céu que 2 seres humanos poderiam vivenciar na Terra. Imagine um diamante perfeito, lapidado por um mestre joalheiro. Cada faceta reflete a luz de forma única, criando um brilho incomparável. Assim era a intimidade no plano original de Deus, multidimensional, radiante, sagrada. Mas então veio a queda, e o que antes era puro, cristalino e divino começou a ser distorcido, fragmentado, corrompido. O pecado não apenas afetou nossa relação com Deus, ele infiltrou-se na área mais íntima de nossas vidas, transformando aquilo que deveria ser nossa maior fonte de conexão e alegria em fonte de vergonha, vício, traição e vazio existencial. O que deveria nos aproximar de Deus passou a nos afastar dele. É exatamente por isso que as 3 armadilhas que vamos desvendar são tão eficazes. Elas não são apenas comportamentos errados, são perversões diabólicas do plano perfeito de Deus. Cada uma pega um aspecto da intimidade divina e o torce até que se torne irreconhecível. E aqui está a verdade que muitos pastores não têm coragem de falar abertamente. Essas armadilhas não atacam apenas pessoas mundanas, elas têm sido especialmente eficazes contra cristãos dedicados, líderes de louvor, pastores, missionários, porque quanto maior é o propósito de alguém no reino de Deus, maior é o interesse do inimigo em destruir sua vida através da área mais vulnerável da experiência humana. Então, agora que entendemos o plano original e como ele foi corrompido, vamos mergulhar fundo nas 3 armadilhas específicas que têm destruído mais vidas cristãs nos últimos anos. E você vai descobrir que provavelmente já conhece todas elas, mas talvez nunca tenha compreendido verdadeiramente como elas operam. Agora chegou o momento de desmascarar as 3 armadilhas que têm capturado e destruído mais vidas cristãs do que qualquer outra estratégia do inimigo.
E você precisa entender, essas não são apenas tentações comuns, são engenharias diabólicas precisas, projetadas especificamente para atacar o coração do plano de Deus para a sua vida. Primeira armadilha: a intimidade falsa, é só físico. A primeira armadilha sussurra uma mentira aparentemente inocente. É só físico, não tem nada demais, não machuca ninguém. Vocês se gostam, são adultos. Esta é a armadilha da fornicação disfarçada de modernidade. Mas por trás dessa mentira aparentemente lógica, existe uma destruição sistemática do que Deus planejou para a intimidade humana. 1 Coríntios 6,18 nos alerta: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete, fora do corpo o comete. Mas quem se entrega à imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Paulo não estava sendo antiquado ou conservador demais. Ele estava revelando uma verdade espiritual profunda. Não existe só físico quando se trata de intimidade humana. Quando duas pessoas se conectam fisicamente, algo acontece no mundo espiritual que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Cria-se uma ligação de alma que, fora do contexto do casamento, se torna uma ferida aberta no espírito. Por isso, tantas pessoas que praticam sexo casual relatam sentimentos de vazio, depressão inexplicável e uma incapacidade crescente de formar vínculos emocionais profundos. Na era dos aplicativos de relacionamento, essa armadilha se tornou ainda mais sofisticada. É só um encontro, não precisa ser nada sério. Mas cada encontro casual rouba um pedaço da capacidade de experimentar a intimidade verdadeira que Deus planejou. É como rasgar páginas de um livro precioso. Cada página perdida diminui a beleza da história completa. Segunda armadilha: a semente da traição. O que é secreto não machuca. A segunda armadilha é ainda mais destrutiva, porque ataca pessoas que já estão em relacionamentos sérios ou casamentos. Ela cochicha no ouvido: o que ele não souber não vai machucá-lo. É só uma conversa, só umas mensagens, só uma fantasia. Você não está traindo de verdade. Esta é a armadilha do adultério emocional e da infidelidade progressiva. Jesus foi radical ao falar sobre isso em Mateus 5,28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo não estava exagerando, ele estava mostrando que a traição começa muito antes do ato físico. Ela nasce no coração, cresce na mente e eventualmente explode na realidade. Essa armadilha funciona como um vírus. Começa pequena, talvez uma conversa um pouco mais íntima com um colega de trabalho, ou curtir fotos de uma pessoa específica nas redes sociais. Depois evolui para mensagens privadas, depois para encontros casuais, depois para segredos compartilhados. E quando a pessoa percebe, ela já destruiu não apenas o seu casamento, mas sua integridade, sua reputação e, principalmente, sua comunhão com Deus. O que é mais trágico é que essa armadilha não destrói apenas o traidor, ela implode famílias inteiras. Filhos que perdem a confiança nos pais, cônjuges que desenvolvem traumas emocionais profundos, comunidades cristãs que ficam escandalizadas e enfraquecem na fé. Uma decisão secreta de uma pessoa pode gerar ondas de destruição que alcançam gerações futuras. Terceira armadilha: o labirinto da fantasia. É virtual e inofensivo. Mas agora chegamos à armadilha mais perigosa de todas, a que tem destruído mais homens cristãos nos últimos 20 anos do que qualquer outra coisa: a armadilha da pornografia. E a sua mentira fundamental é diabólica. É só virtual, não é real, não machuca ninguém, é só para aliviar a pressão, é natural, até médicos recomendam. Essa mentira é talvez a mais destrutiva, porque a pornografia não ataca apenas o comportamento, ela reprograma literalmente o cérebro. Estudos neurocientíficos comprovam que o consumo de pornografia altera as estruturas cerebrais responsáveis pela capacidade de formar relacionamentos íntimos reais, pela tomada de decisões morais
e pela experiência de prazer em atividades normais da vida. Filipenses 4:8 estabelece o padrão divino para nossos pensamentos. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A pornografia é literalmente o oposto de cada uma dessas características. Ela alimenta a mente com o que é falso, vil, corrompido, impuro, detestável e vergonhoso. Mas aqui está o aspecto mais sinistro dessa armadilha. Ela cria um labirinto mental do qual parece impossível escapar. Cada visualização cria novos caminhos neurais que gritam por mais estímulo. A pessoa não consegue mais se satisfazer com a intimidade real, porque sua mente foi condicionada a buscar a hiperestimulação artificial. É como se alguém que só comesse açúcar refinado perdesse completamente a capacidade de sentir o sabor natural das frutas. Homens cristãos que lutam com pornografia relatam os mesmos sintomas de incapacidade de orar com fervor, perda da sensibilidade à voz de Deus, relacionamentos superficiais, depressão, ansiedade e uma sensação constante de estar vivendo uma vida dupla, porque de fato estão. De dia, são adoradores. De noite, são consumidores de conteúdo que desonra completamente a imagem de Deus na sexualidade humana. E aqui está a realidade mais assustadora. Essas 3 armadilhas raramente operam isoladamente. A pornografia alimenta a fornicação. A fornicação prepara o terreno para a traição. A traição destrói famílias e testemunhos. É um ciclo diabólico que tem como objetivo final não apenas roubar sua pureza, mas destruir completamente o seu propósito no reino de Deus. Agora que desmascaramos essas 3 armadilhas devastadoras, muitas pessoas podem estar se sentindo desesperançadas, pensando: se essas armadilhas são tão poderosas e destrutivas, como é possível escapar delas? Mas aqui está a verdade libertadora. Por mais profundas que sejam essas armadilhas, elas não são maiores do que o poder transformador de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja que lutava exatamente com esses mesmos problemas de imoralidade sexual, declarou em 1 Coríntios 10:13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará também o meio de escape, para que a possam suportar. O caminho da liberdade começa com algo que nossa cultura moderna odeia: confissão genuína. Não é apenas admitir que errou, é reconhecer que cada uma dessas armadilhas é uma ofensa direta contra o caráter santo de Deus. 1 João 1:9 promete: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a confissão precisa ser específica. Não basta dizer: Senhor, perdoa meus pecados sexuais. É preciso nomear cada armadilha, cada comportamento, cada mentira que foi abraçada. Senhor, eu pratiquei fornicação e chamei de amor. Eu traí minha esposa emocionalmente e chamei de amizade. Eu consumi pornografia e chamei de necessidade natural. Só quando nomeamos especificamente nossos pecados é que podemos experimentar libertação específica. Confissão sem mudança de comportamento não é arrependimento, é apenas remorso. O segundo passo exige ações concretas e muitas vezes drásticas. Para quem luta com fornicação, pode significar encerrar relacionamentos que não honram a Deus, mesmo que seja doloroso. Para quem enfrenta a tentação do adultério, pode exigir mudança de emprego, exclusão de redes sociais, transparência total com o cônjuge. Para aqueles presos no labirinto da pornografia, a liberdade exige medidas que parecem extremas, mas são absolutamente necessárias. Instalar softwares de controle parental em todos os dispositivos, entregar senhas para uma pessoa de confiança, mudar hábitos de sono e rotinas que facilitam o acesso, remover completamente a privacidade digital até que novos padrões neurais sejam estabelecidos. Romanos 12:2 revela o segredo da transformação duradoura. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente que foi poluída por anos de conteúdo impuro não se purifica automaticamente. Ela precisa ser ativamente preenchida com a palavra de Deus, adoração genuína e relacionamentos saudáveis. Isso significa estabelecer novos padrões de consumo mental.
Substituir o tempo que era gasto alimentando as armadilhas por tempo em oração, leitura bíblica, exercícios físicos, serviço cristão. A mente abomina o vácuo. Se não for preenchida intencionalmente com o que é puro e santo, ela naturalmente retornará aos antigos padrões de pensamento. Nenhuma dessas armadilhas é vencida na solidão. Tiago 5,16 ensina: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É preciso encontrar pelo menos uma pessoa de confiança, um pastor maduro, um mentor espiritual, um amigo íntegro, com quem possa ser completamente transparente sobre essa luta. Prestação de contas não é apenas conversar sobre o problema uma vez por mês, é criar estruturas de responsabilidade, que incluem perguntas específicas, verificação de progresso e consequências reais para recaídas. É permitir que alguém tenha acesso total à sua vida digital, seus horários, seus relacionamentos, até que novos padrões de integridade sejam solidamente estabelecidos. Por fim, é crucial entender que essa luta não é apenas psicológica ou comportamental, mas intensamente espiritual. Efésios 6,12 nos lembra: nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, além das estratégias práticas, a liberdade exige o uso consistente das armas espirituais: oração fervorosa e específica, jejum regular, memorização de versículos bíblicos que combatem cada tentação específica e uma vida de adoração que reafirma constantemente a supremacia e pureza de Deus sobre todas as tentações terrenas. Mas mesmo seguindo esses passos de libertação, muitas pessoas continuam lutando com algo igualmente devastador. A voz acusadora que sussurra constantemente: você nunca vai ser puro novamente. Deus pode até perdoar, mas você sempre será marcado por esses pecados. Você perdeu sua chance de ter uma vida verdadeiramente santa. Essa voz não vem de Deus. Apocalipse 12:10 identifica claramente sua origem. É o acusador dos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás sabe que mesmo depois que alguém se liberta dessas armadilhas, ele ainda pode destruir sua eficácia no reino de Deus, através da culpa e da falsa identidade. Existe uma diferença crucial entre culpa saudável e culpa destrutiva. A culpa saudável nos leva ao arrependimento e à mudança. 2 Coríntios 7,10 explica: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a culpa destrutiva nos paralisa, nos define pelos nossos piores momentos e nos mantém presos no passado. A Bíblia está repleta de pessoas que caíram em pecados sexuais devastadores e foram completamente restauradas por Deus. Davi cometeu adultério e homicídio, mas Deus o chamou de homem segundo o seu coração. A mulher samaritana havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu esposo, mas Jesus a transformou na primeira evangelista de sua cidade. Talvez o exemplo mais poderoso seja Raabe. Ela era literalmente uma prostituta em Jericó, alguém que havia passado anos vendendo seu corpo, vivendo na imoralidade mais profunda. Mas quando ela decidiu confiar no Deus de Israel, ele não apenas a salvou da destruição da cidade, ele a colocou na linhagem genealógica de Jesus Cristo. Mateus 1,5 registra orgulhosamente: Salmão gerou Boaz de Raabe. Quando Deus restaura alguém, ele não reforma a identidade antiga, ele cria uma completamente nova. 2 Coríntios 5,17 declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso não é apenas poetismo bíblico, é uma realidade espiritual transformadora. A verdade libertadora é esta: você não é definido pelo seu pior momento, pela sua pior decisão ou pela sua luta mais vergonhosa. Sua identidade não é o cara que luta com pornografia, ou a mulher que traiu o marido, ou a pessoa que não consegue controlar seus impulsos sexuais. Sua identidade verdadeira é filho amado de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, destinado para propósitos eternos. E aqui está algo surpreendente. Muitas vezes, Deus usa exatamente as áreas onde experimentamos nossa maior queda para criar nossa maior eficácia ministerial. Pessoas que foram libertadas do vício em pornografia se tornam conselheiros poderosos para outros que lutam com a mesma batalha. Casais que passaram por traição e foram restaurados têm um testemunho único para ministrar a outros casamentos em crise. Romanos 8,28 promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso inclui até mesmo nossos pecados e falhas mais devastadores. Não que Deus aprove o pecado, mas Ele é tão poderoso que pode transformar até mesmo nossas maiores derrotas em plataformas para a sua glória e para o bem de outras pessoas. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, se reconheceu sua luta em algumas dessas armadilhas, se sente o peso da culpa ou a dor da derrota, saiba que este não é o fim da sua história. Na verdade, pode ser exatamente o início de um novo capítulo mais poderoso do que você jamais imaginou ser possível. Agora que você conhece a verdade sobre essas 3 armadilhas devastadoras, você entende o caminho da liberdade. Você sabe que Deus tem um plano de restauração completa para a sua vida. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa informação? Se você está assistindo o vídeo até aqui e reconhece que está preso em alguma dessas armadilhas, fornicação, adultério emocional ou pornografia, hoje pode ser um dia da sua libertação. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. Hoje, agora, neste momento, vamos fazer uma oração juntos. Se você realmente quer ser livre, repita estas palavras em voz alta do seu coração para Deus. Pai Celestial, eu reconheço que caí nas armadilhas do inimigo. Eu confesso especificamente meus pecados de impureza sexual. Eu me arrependo não apenas por medo das consequências, mas porque ofendi seu coração santo. Eu escolho hoje abandonar completamente esses comportamentos. Eu recebo seu perdão completo. Eu declaro que sou uma nova criação em Cristo e eu me comprometo a buscar a santidade com toda a minha força, com sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, seus primeiros passos começam agora mesmo. Delete todos os contatos que facilitam sua queda. Instale filtros de internet. Marque uma conversa honesta com o seu cônjuge ou com um mentor espiritual. Escolha uma pessoa para prestação de contas. A liberdade não é um sentimento. É uma série de decisões práticas e corajosas. Nos comentários abaixo, escreva apenas uma palavra: livre. Não precisa dar detalhes, não precisa contar sua história. Apenas escreva livre para declarar sua decisão de liberdade e para encorajar outras pessoas que estão assistindo. Quando você vir outros comentários dizendo livre, ore por essas pessoas. Vamos criar uma comunidade de guerreiros que se apoiam mutuamente. Deixe seu like e se inscrevam no canal para que o algoritmo do YouTube entenda que este conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão na mesma luta que você estava. Cada curtida pode ser um instrumento que Deus usa para levar libertação a outra pessoa. Lembre-se sempre, sua pureza não depende da força da sua carne, mas do poder do Espírito Santo que habita em você. Sua liberdade não é uma possibilidade distante, é uma promessa garantida para todos os que genuinamente se entregam a Cristo. Você não foi criado para viver em derrota. Você foi destinado para a vitória, para a santidade, para ser reflexo da glória de Deus nesta terra.